Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que não devem acontecer na introdução alimentar. 5 coisas que não são normais na introdução alimentar. E se uma delas já aconteceu na sua casa, você já viu ou já participou de algumas delas, deixa aqui um comentário pra mim como foi e o que você acha que dá pra mudar, como você acha que dá pra mudar, e se você precisar da minha ajuda eu tô aqui pra te acompanhar nesse processo, tá bom? Então meu nome é Priscila, sou especialista em saúde da mulher e da criança, amo introdução alimentar e tô aqui pra te ajudar nesse mundo maravilhoso, né, da alimentação dos bebês, que muitas vezes não é tão simples assim. E por isso essas 5 coisas que eu quero te passar para que não aconteça com você, com seu bebê aí na sua casa, tudo bem? Vamos para a primeira. Gente, a primeira e muito importante é o bebê, ele não deve comer reclinado para trás. Isso pode parecer besteira, mas acontece aos montes, tá? O bebê ele pode estar sentado na cadeirinha de balanço, que é a maioria dos vídeos aqui no YouTube de bebês que começaram a introdução alimentar antes dos 6 meses, a primeira refeição é na linda cadeirinha de balanço, tá? Bebê conforto e carrinho de passeio, acontece muito, gente. Muitas vezes a gente tá fora de casa, o bebê precisa comer, mas dá pra dar um jeitinho, tá? Essa cadeira de refeição do bebê, ela é muito importante porque ela vai dar segurança pro bebê comer sem correr tanto risco para engasgar. E o que é interessante é que muita gente, não sei se você conhece BLW, eu vou fazer um vídeo sobre isso para te explicar detalhadamente o que é o BLW, como que faz, né, dar alguns exemplos dos meus filhos, mas muitas pessoas têm medo do BLW, mas não tem medo de dar a alimentação do bebê numa cadeirinha de balanço, porque o risco é muito maior. Né? O bebê que come na cadeirinha de balanço é um bebê que normalmente tem entre 4 e 5 meses, é um bebê que ele não tem muito como se desvencilhar daquele alimento, geralmente a textura mais pastosa, né, escorre na garganta do bebê, geralmente é aquela carinha de pânico, né, muitas vezes, o bebê não sabe o que faz com aquilo na boca e às vezes cospe, mas se ele não conseguir cuspir e no momento da respiração essa papinha, né, processada, escorrer pela garganta dele e em direção às vias aéreas, acontece o engasgo, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Se o bebê ainda tem essa postura muito molinha, ele não tá pronto para começar a introdução alimentar. Combinado? Então, gente, apesar de que muitas vezes a gente pensa que é a única solução, o bebê começar a comer, tenha um pouquinho de calma que a hora vai chegar. Tá bom? Já dizia Salomão lá no livro de no livro de Eclesiastes lá da Bíblia, tudo tem seu tempo determinado, né? Tem o tempo de colher, há o tempo de plantar e há o tempo do bebê tomar só o leitinho e o tempo dele começar os outros alimentos, tá bom? E agora a gente vai para o nosso segundo ponto, tá? Que é muito importante também e que a gente precisa levar muito em consideração, tá? Não adianta levar o bebê para comer chorando. Tá? Muita gente diz assim, ele não gosta da cadeirinha e leva mesmo assim. O bebê tá chorando por outro motivo e aí você vai, vamos comer agora que vai passar. E põe o bebê sentadinho lá na cadeira. Gente, isso não funciona, tá? O que é que você consegue aprender pra sentar numa cadeira e estudar? E você consegue aprender no dia que você tá muito triste, no dia que você tá muito irritado, muito chateado com alguma coisa, você não consegue, não entra, né? O seu emocional tá muito presente nesse momento. E aí, se você toda vez que senta para estudar matemática, você já tá ali com raiva e tá estressado, você vai associar essa sensação de que não gosta da matéria, porque você vai começar então você vai ter uma mistura ali, né? De uma emoção triste com a matéria, então você acaba inconscientemente juntando as duas coisas. Então matemática me deixa triste, matemática me deixa chateada, né? E às vezes nem era inicialmente o sentimento que você estava apresentando, tudo bem? Outro ponto muito importante, gente, é não tirar o leite do bebê porque você quer que ele durma mais, porque você quer que ele coma mais, tá? Tirar o leite do bebê porque você quer que ele coma mais vai ser um tiro pela culatra, tá? Por quê? Esse bebê, ele não entende que outras coisas vão alimentar a barriguinha dele, que vão tirar aquela sensação chata da fome dali. O que acontece? Você tá tirando o bebê tá privando o bebê daquela sensação boa que ele sente quando ele tá sugando no peito ou quando ele se sente satisfeito, mesmo que seja
com leitinho de fórmula. E aí o que acontece? É a única coisa que o bebê conhece que alimenta ele é o leitinho. Você tá tirando isso dele, ele vai ficar irritado. Então se você põe o bebê já com fome, né, principalmente se ele tiver com muita fome, na cadeirinha para comer, esse bebê ele não vai querer comer. Ele vai ficar cada vez mais irritado e ele vai querer o leitinho dele, ele vai travar e não vai comer. E se toda vez que o bebê for pra cadeira, ele já fosse chateado, chorando, ele vai associar a alimentação, os momentos de alimentação com momentos ruins, momentos que vão me trazer tristeza, irritação. E isso, gente, vai criando conexões que são ruins na cabecinha dele, né? A alimentação é ruim. Por quê? Porque quando eu vou comer eu me sinto mal. Eu me sinto irritado, me deixam com muita fome, tá? Então, não vai ser legal, tá bom? Outro ponto muito importante, gente, que muitas pessoas fazem, aliado a esse ponto também, é começar a introdução alimentar antes do tempo, porque eu quero que meu bebê durma mais à noite, e às vezes coloco até o leitinho, né, de fórmula à noite, que é para o bebê não mamar e dormir melhor. Mas, gente, olha, existem vários riscos nisso. Quase todas as sociedades de pediatria e outras organizações que falam sobre alimentação infantil falam pra gente esperar até os 6 meses, porque o corpinho do bebê ele vai se desenvolvendo para chegar no ponto certo e receber o alimento. Não adianta a gente querer dar um alimento para um bebê muito novinho se o bebê ele não vai ter condição de digerir bem aquele alimento e absorver os nutrientes. Se eu tô dando alimento pro bebê e ele não tá absorvendo, não tá chegando nas células dele, pra que ele tá sendo alimentado? A gente quer alimentar o bebê para ele ficar bem nutrido, para ele fique forte, saudável. Se eu não tô cumprindo esse objetivo, para que alimentar? Não é verdade? Então, esse é um ponto muito importante que você precisa considerar, tá? Não tire o leitinho do seu bebê antes do tempo, deixe que o bebê ele vai desmamando ao passar do tempo. Ele vai diminuir a quantidade que ele vai mamar, que ele vai mamar no peito, que ele vai mamar o leitinho de fórmula, mas deixe que isso seja dele. Ele vai te mostrar o caminho, tá bom? Alimente o seu bebê, mas deixe que ele escolha o tempo certo de diminuir o leite, tá? Os outros últimos pontos, tá? O bebê que você substituir. Acho que eu pulei 2. O quarto ponto é extremamente importante. Aliás, todos são. Mas, gente, ele tem uma gravidade muito grande quando acontece, tá? Que é desregular o centro de fome do bebê. Isso é possível? Sim, é possível, tá? O bebê quando nasce, ele tem isso muito bem regulado, né? O bebê que nasce a termo, saudável, não passou períodos internado, não foi entubado. E o bebê que tá em desenvolvimento típico, ele consegue perceber quando ele tá com fome, ele pede alimento, ele chora pelo leitinho, ele mama e para quando já está satisfeito. Quantas vezes você já quis amamentar seu filho e ele não quis mais, né? Você tenta, mas ele não quer, não abre mais nem a boca. Por quê? Porque já chegou ao ponto dele de saciedade. Mas, com o passar do tempo, ele vai perdendo essas pistas internas fortes que ele tem. O que acontece? Outras pistas, que a gente chama pistas externas, influências externas atuam para que o bebê ele coma uma determinada quantidade de alimentos. Quer ver? Quando você fala assim pro bebê, come mais uma colherada pra tia ficar feliz, então come mais um pouquinho olha, falta tão pouquinho pra você acabar, vamos acabar? Você acaba e vai brincar. O bebê acaba cedendo. Isso são pistas externas atuando, influências externas atuando na fome do bebê. Na verdade, ele nem tá mais com fome, mas ele acaba aceitando, por quê? Porque outras coisas estão influenciando, ele come a mais para que ele ganhe alguma coisa. Então, gente, isso é muito importante, a gente altera a sensibilidade que o bebê tem, a sua autorregulação para saber quando não precisa mais comer. O que acontece no futuro? O bebê acaba desenvolvendo obesidade, porque não adianta, ele vai comer mais e ele vai perder esse centro dele com o tempo. E ele vai estar sempre comendo mais do que o que precisa e o que a gente não utiliza, a gente estoca, não é verdade? Então, você acaba desenvolvendo um problema no bebê, que vai ser a obesidade, que não precisava existir, tá? E por último, o que eu quero conversar com vocês, gente, é sobre substituir as refeições por outras coisas, seja por fruta, por snacks, pelo que for, tá? Pelo suco, tá? O suco interfere muito na aceitação do bebê da refeição, também atrapalha, tá? Então, se é um momento de refeição, o bebê não quer comer naquele momento, tá bom, você não vai comer agora, a próxima refeição vai ser daqui a algum tempo. Você tem certeza que você não quer
tudo bem. Quando o bebê é muito pequenininho, gente, a gente trabalha de forma diferente com o bebê dependendo da idade, né? Antes de um aninho, o bebê ainda tá naquela fase de descoberta, ainda é muito inicial. Com o passar do tempo, a gente já consegue ter essa conversa com ele. Tem certeza que você não quer? Se você não comer, você vai ficar com fome. Olha a consequência. Se você não comer, você vai ficar com fome. É diferente de eu dizer pro bebê, se você não comer agora, você não vai brincar. Eu tô forçando o bebê a comer, sendo que ele não quer. Quando eu falo, você vai ficar com fome, eu tô mostrando pra ele a consequência. Tudo bem, se ele não tá com fome agora, paciência, em outro momento ele come, na próxima refeição ele come. Mas é muito importante a gente lidar, e eu sempre falo muito isso aqui no Instagram e agora aqui no YouTube, sobre você falar a verdade pro bebê. Qual a consequência real dele não comer? Ele vai ficar com fome. Então, se ele não tá com fome agora, ele vai ter fome posteriormente, então na próxima refeição ele come. Mas se eu, toda vez que o bebê não come, eu substituo, não comeu o almoço, ou então eu acho que ele comeu muito pouco, 3, 4, 5 colheradas, já disse que tá satisfeito, e aí eu dou um iogurte, e aí eu dou um lanchinho, e aí eu dou uma mamadeira de leite, ou enfim, tá? Então eu fico fazendo essas substituições, eu tô mostrando para o bebê que não existe uma organização, não existe uma rotina alimentar, que ele pode comer qualquer coisa a qualquer hora, tá? E isso é muito prejudicial, os bebês eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais espertos para fazer essas associações. Eu não como isso, agora eu vou comer outra coisa depois. Então muito cuidado, porque isso desregula tudo, tá, gente? E vira às vezes uma batalha fazer o bebê comer, porque ele come fora de hora, então na hora de a gente sentar pra comer, o bebê não vai estar com fome, tá bom? Então eu espero ter te ajudado, esse vídeo ficou longo demais, mas eu espero ter te ajudado pra você ter uma clareza um pouquinho do que não fazer na introdução alimentar, tá, gente? E como eu falei, a gente lida de forma diferente com o bebê quando ele é muito novinho, quando é o início da introdução alimentar, depois outras coisas já vão acontecendo na vida do bebê e que ele passa a agir diferente, e a gente precisa lidar também de forma diferente, tá? Então um grande beijo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no nosso canal para receber e o sininho. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo, até mais!